Tem outro assunto aqui, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reúnem hoje em Brasília. Esse será o primeiro encontro formal após o anúncio da nova regra fiscal. A Paula Lobão está conosco em Brasília. A reunião deve começar daqui a pouquinho, são 4h22, 5 horas da tarde, é o horário previsto no Ministério da Fazenda. Né, Paula? Bem-vinda novamente. Isso mesmo, Piotr. Boa tarde para você mais uma vez e para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Como você bem disse, a reunião deve começar daqui a pouco, está marcada para as 5 horas da tarde, vai ser no Ministério da Fazenda. Reunião importante, expectativa grande em torno desse primeiro encontro de Fernando Haddad e de Roberto Campos Neto depois do anúncio da nova regra fiscal feita pelo governo federal. Agora, a gente lembra aqui, Piotr, que na semana passada, assim que a nova regra fiscal foi anunciada, Roberto Campos Neto se manifestou, apesar de, ele inclusive até disse que apesar de não ter sido apresentada com todos os detalhes, ele percebeu que parecia ser bastante razoável essa nova proposta do governo federal e que ele também estava percebendo que estava ocorrendo um esforço por parte do governo em relação a esse tema. Portanto, esses ânimos acirrados, estremecidos que estão acontecendo entre Planalto e Banco Central, essa reunião de hoje entre Fernando Haddad e Roberto Campos Neto vem justamente aí com a expectativa de dar uma melhorada nessa animosidade, porque como a gente vem acompanhando, aliados do presidente Lula e o próprio presidente Lula têm feito duras críticas ao Banco Central por conta da taxa básica de juros, a Selic, que está em 3,75%. O presidente Lula tem dito que essa taxa está muito alta e que o Banco Central deveria repensar na questão de reduzir essa taxa. Inclusive, essa é a expectativa, Piotr, do governo federal com essa nova regra fiscal. É que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que se reúne no próximo mês, no mês de maio, aproveite esse momento para anunciar a redução dessa taxa básica de juros, a redução da Selic. Agora, Piotr, vale lembrar aqui que na terça-feira passada teve a divulgação da última ata do Copom e ela não foi nada positiva, teve um tom duro e inclusive sinalizando que não deve haver redução da taxa básica de juros no futuro próximo. Portanto, aí essa expectativa grande em torno dessa reunião de daqui a pouco, por volta das 5 horas da tarde no Ministério da Fazenda, entre Fernando Haddad e o presidente do Banco Central. E vai ser, Piotr, uma reunião que vai acontecer com a presença de outras pessoas envolvidas aí nas questões econômicas, que é, por exemplo, a presença do secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, e de 4 diretores do Banco Central. Eles também participam dessa reunião junto com Fernando Haddad e com Roberto Campos Neto. E lembrando, para terminar, antes de te devolver, Piotr, que Fernando Haddad havia dito que entregaria o texto final da nova âncora fiscal ao Congresso Nacional o quanto antes, o mais rápido possível. E a gente sabe que essa semana é uma semana curta por conta aí do feriado prolongado. Existia a expectativa de que esse texto final seria entregue por Fernando Haddad ao Congresso Nacional ainda esta semana, mas hoje ele já sinalizou de que vai ficar para a semana que vem e, claro, antes de ir ao Congresso Nacional precisa passar aqui pela Casa Civil e Fernando Haddad disse então que esse texto final vai ficar para a semana que vem, é muito provável que fique para a semana que vem e que vai junto com as medidas de recuperação fiscal.